Cara, seja bem-vindo, muito legal que a gente teve essa oportunidade aqui, porque por meio do Kabum, né, a gente falou com o Kabum, eles que trouxeram você. Eu já tinha falado com você antes, né, porque eu queria que a gente fizesse coisas juntos, porque eu gosto muito do conteúdo que você faz, construção de PC e tal, vamos fazer. Mas lembra lá atrás, na época de Rockets, você montou um PC pra mim naquela época. Eu lembro que naquela época eu não conhecia muito de internet, eu era meio novo assim, né, e era legal ver pessoas como você passando por lá. E cara, tudo era muito novo pra mim, tá ligado? E hoje é uma coisa totalmente diferente, né? Hoje a gente segue com o canal lá fazendo os projetos independentes e tal. E é bem legal. Eu lembro bem de você lá algumas vezes. É muito doido como o mundo esse mundo de games é uma bola, cara, porque nessa época, quem que é o cara da Rockets que me trouxe pra levar o PC lá e tudo, era o Truta. O Truta! Que Sim, hoje tá na loja de então, assim, é tudo conectado, cara. O Truta foi o cara que me contratou pela primeira vez. Eu devo tudo que eu tenho ao Truta. O Truta é um cara... Um cara gente boa pra caramba. Cara, a gente vai fazer um programa com o Truta ainda no Flow Games. E pra quem não sabe quem é o Truta Vegeta do Cauê Moura. Cauê Moura, exatamente. Exatamente. O programa que a gente vai fazer é ele e o Cauê Moura. Que da hora. A gente quer fazer no Flow Games, pra falar de games. Que legal. Mas, cara, e é isso. E aí, conta um pouco da sua jornada. Você, naquela época, entrou na Rockets, depois você saiu. Como que você lidou com esses anos? Porque isso foi quando? 2015, 2014, cara, né? Essa época de Rockets. Foi 10 anos atrás, tem uns 10 anos atrás. Toda vez eu falo 7 anos, mas os anos passam e eu sempre guardo 7 anos. Mas sabe por que isso? Foi a pandemia. A pandemia roubou da nossa timeline, né? Congelou um tempo, né? Tu sempre pensa errado, mas é por causa da pandemia. Conta até chegar no momento que você que virou criador de conteúdo. Quando que você decidiu começar o conteúdo? Eu, na verdade, assim, eu entrei como vendedor na Rockets na época, né? E aí fui pra parte de montagem de PCs e tal. E começamos a gravar os vídeos. Meio que sem pretensão mesmo. Então, e o canal foi dando certo. A gente gostava de fazer isso, né? A gente gostava de gravar os vídeos. E foi crescendo, o canal foi crescendo. E eu fui me tornando ali uma pessoa conhecida dentro do segmento, que eu não imaginava. Tipo, eu era bem novo mesmo. Comecei com 17 anos lá na Rockets e acho que até pelo menos os 22, assim, eu fiquei por lá criando esse conteúdo dentro do canal da Rockets, né? E o canal foi crescendo, a gente quis ir pra uma linha mais de ideias mirabolantes, assim, que não era tão ligado a PC, mais tech, algumas construções meio malucas, e o canal foi separando, e nesse meio tempo a gente decidiu seguir carreira solo com o canal, e o canal hoje é um canal de tecnologia. A gente fala ainda muito de PC, porque foi na onde a gente começou, mas a gente tenta inserir alguns projetos ali meio fora do padrão, né? Tu falou de pandemia. Foi uma das épocas que a gente fez um projeto dos mais legais ali, que foi o simulador de corrida. Que eu cortei um carro no meio e montei um simulador de corrida com um carro de verdade, tá ligado? Isso foi da hora. Então foi mais ou menos isso. Tipo, a gente começou a produzir dentro do canal, o canal foi crescendo, e a gente decidiu desvincular e hoje eu sigo independente com o canal. Muito legal, cara. Muito doido isso. E, cara, você tem alguns marcos que você fez no canal, tipo o computador submerso na água. Sim. O PC da Xuxa. O Dave teve um, né? O Dave teve um. Você fez um. O do Dave, cara, eu tenho uma história né? muito boa, porque o do Dave falhou miseravelmente. Nossa, o Dave deu errado depois. Porque o que aconteceu com o do Dave? É tudo muito experimental esses projetos. Sim, era tudo submerso num líquido que não conduzia eletricidade, né? Só que acontece? Quando a gente vai fazer esses projetos customizados, tipo, eu fiz o do Ronaldo Fenômeno recentemente, a gente fez o do David Jones, fez o do Gaules. Jovem Nerd, Gaules o Gaules. O do Gaules não tinha muita customização, mas o do Jovem Nerd, por exemplo, que era preso no teto, era um computador extremamente custom. Eu vi da isso. Sentinela, do Matrix. Você que fez, eu não sabia. Foi. Mas muito legal. Mas assim, o PC da Xuxa mesmo, é tudo muito experimental. Só que quando é um computador que eu vou fazer pra vídeo, que é pra mim, eu elaboro o que eu quiser e se der errado, eu falo, deu errado. Só que quando é pra uma outra pessoa, a gente tem que tomar alguns cuidados. E o do David Jones, a gente ali dentro falou assim, mano, tem muita chance de dar errado, mas vamos correr o risco porque vai ser muito louco, tá ligado? Tipo, não tinha outra referência tão da hora quanto Poder d'Água. Só que acontece, esse computador, ele foi submerso em óleo mineral. O óleo mineral, ele é um isolante elétrico, ele tem uma resistência dielétrica, que é o quê? Ele resiste por exemplo, um componente eletrônico interligar com outro componente eletrônico através do fluido, que é o óleo mineral, ele tem uma certa resistência. Quando passar essa tensão, quando a tensão é alta demais,
ele passa a não isolar mais e conduzir. Sim. Só que o óleo, ele tem uma limitação. E a gente tenta trabalhar dentro daquilo. Tentar não ultrapassar essa alta tensão para não se tornar um condutor e sim um isolante. Sim. Só que aconteceu, quando a gente montou para ele, depois de um tempo a máquina começou a dar problema de USB. O que é USB? Tipo, desconectar sozinho. Aí eu falei, cara, por que tá acontecendo isso? E a gente tentou entender. Mas pensa, um computador de, sei lá, 70 quilos na casa dele, porque pesa muito, é um aquário gigante. Como que a gente faz manutenção? Era meio inviável em segundo plano. E aí a gente começou a dar problema nas USBs, a gente acabou fazendo um outro projeto para ele que não tinha o líquido lá dentro. Sim. E aí eu fiquei com isso na cabeça, a gente nunca descobriu por que essas USBs davam problema. Até que, recentemente, eu fiz outro aquário e montei, só que eu não coloquei óleo mineral. Eu coloquei um fluido dielétrico, que tem o mesmo conceito, resistência dielétrica. Só que esse fluido ele é usado para mineração. Já viu aqueles projetos de mineração de Bitcoin? Sim. Que eles colocam um computador dentro desse líquido para não fazer tanto barulho. E pra não esquentar também? Pra não esquentar. Eu fiz a mesma coisa, só que não era óleo mineral, era o fluido dielétrico. E com 6 meses aconteceu o mesmo problema de USB. Aí eu falei, cara, então o problema não era o líquido, era algum outro problema. Aí eu fui mais a fundo investigar o problema e eu descobri que não tinha nada a ver com o líquido. Era um problema na placa-mãe, porque a gente utilizou um LED da China de alta corrente, danificou o resistor da placa-mãe USB e coincidentemente, no projeto do David Jones, a gente usou um hub de muitas tomadas que puxa alta corrente da USB e danificou o USB. Então não tinha nada a ver com o líquido. Nossa, o problema era o hub naquela época. Só que a gente... É difícil você fazer manutenção numa coisa que é muito experimental, entendeu? Sim. Cara, tudo que você falou agora, cada palavra é exatamente o que o Dave, o Mika e o Cross odeiam sobre o PC. Porque o PC é muito disso, cara. Às vezes tem um problema e aí você testa várias coisas e não identifica de onde vem o problema, né? Só que aí, eventualmente, você fala, foda-se, vou deixar. E aí passa um tempo e você se depara com outro problema que recorre àquele e você acha a solução. Isso rolou comigo recentemente, cara. Eu peguei um PC novo e eu pluguei o cabo de internet nele e ele tava dando, em vez de a minha internet lá em casa é 700 MB de download e 300 de upload, ele tava dando 100 capado, sabe? Ele tava 999 e ele não conseguia ir mais. Parecia que tinha um limitador. Procurei no Windows, nada. Era um modem, roteador. Procurei no modem, nada. Era o cabo. Então, era o cabo, cara. A única coisa que eu não contei era que era o cabo, porque o cabo eu troquei recentemente. Um cara trouxe um cabo pica de internet, com capinha e tudo na ponta e tal. E aquele cabo era novinho, ele não ia dar problema. Se fosse dar problema, é os outros azulzinho, qualquer que eu tenho, sabe? Sim. Mas, cara, era o cabo todo esse tempo. E aí, depois de meses, eu descobri que troquei o cabo e resolveu. Então, isso acontece muito, principalmente quando a gente foge do padrão. Tipo, se é um computador padrão, dificilmente vai dar um problema muito fora do convencional. Nesse caso, o culpado não era o líquido do David Jones lá da máquina, mas o que acontecia? Como o computador estava dentro do líquido, a gente teve que estender as USBs. Aí utilizou um hub de multi-USBs. E aí que gerou o problema, entendeu? E aí sobrecarregou aquela porta. A porta USB, as portas USB, elas têm um fusível. O que é um fusível? Quando ultrapassa a corrente, ele estoura. Depende da placa. Tá. Depende da placa. Tem placa que tem, por exemplo, a USB 3.0 tem um e tal. Só que como que é esse fusível? Você conhece fusível normal, tipo de régua de tomada? Quando ele estoura, não passa mais energia. Sim. Esse fusível é um fusível térmico. O que acontece? Conforme a corrente sobe, ele vai esquentando e ele desarma numa temperatura mais alta. Depois ele volta ao normal. Entendeu? Só que com o tempo ele se degradou. Por quê? O hub de USBs de alta corrente acabou se degradando ele. Essa é a melhor das explicações que eu tenho depois do problema ter acontecido de novo comigo recentemente com um aquário que não era óleo mineral, entendeu? Então o culpado acho que nem era o líquido, na verdade. O design daquele projeto era muito maneiro, cara. Porque, tipo assim, tinha tudo a ver, né? Era tipo um PC pirata. Sim. E quando ele falou que ia receber um PC que tava tudo submerso, eu falei, caraca, teu computador tá dentro da água. Aí ele falou, pô, os caras botaram um líquido lá louco que dá pra ligar ele. Eu falei, cara, que louco. Mas que pena, né, que não deu pra manter o projeto, porque tava muito lindo. Porque, cara, a gente culpou o líquido. Se a gente fosse mais a fundo, é que a gente não queria também gerar nenhum incômodo pro Dave. Então, a gente acabou que
evitou insistir no líquido e culpou ele, mas nem era o culpado, eu acredito. Mas isso anos depois, com o passar dos anos, a gente vai aprendendo com os projetos, entendeu? E vai amadurecendo eles. A gente tenta ir pensar além, mas ao mesmo tempo a gente tem que considerar alguns pontos importantes, né? E do Ronaldo Fenômeno, por exemplo, a gente... então, como que começa a construção de um projeto desses? Como que vocês... chega o inflatador e aí vocês montam em cima disso? Como que chega e como que vocês fazem esses processos de construção do projeto? Cara, na verdade é assim, ó, esses projetos dificilmente eu começo por mim mesmo, porque são projetos muito complexos, leva muito tempo pra fazer. E a maioria dos casos é as pessoas que falam, eu queria um projeto como esse. Eu não faço pra venda, projetos pra gerar mídia. O meu negócio é o YouTube. Então, eu preciso... Se o projeto gerar interesse, se eu ver que gera interesse, dá pra fazer um vídeo legal, eu entro no meio do projeto. O do Ronaldo Fenômeno foi isso. Tipo, o filho dele me chamou, falou, eu queria dar um presente de Dia dos Pais pro meu pai, mas eu não sei o que dá. Eu falei, você não sabe? Como eu vou saber, velho? Sabe, tipo, é o Ronaldo, mano. E foi essa história, era real mesmo. E aí rolou assim. Aí a gente se junta a galera, né? Fazia tempo que a gente não juntava a galera da época dos PCs customizados, que eram os amigos e tal. Juntou todo mundo ali e começou o debate. Vamos fazer assim, vamos fazer diferente, vamos pensar dessa forma. Até chegar no projeto como foi. Vocês chegam numa ideia, vocês se juntam e aí conversa com a pessoa que seria... Não conversa. Ele não sabe do PC. É uma surpresa. Ele não sabe. Sim, aí você junta com a galera e concebe a ideia, O Ronaldo não sabia do PC. Não sabia. Tá. O Dave sabia. O Dave não, na época, cara, não sabia. Ele viu os vídeos, o começo, mas eu acho que ele não sabia do PC. Ele sabia qual que seria mais ou menos a nossa ideia. Como ele ficaria, ele não sabia. Ninguém sabe, eu acho que nenhum dos projetos os caras sabem. Me fala, como que da parte de ser um cara que era um vendedor, você se tornou uma referência nessa parte de customização para criador de conteúdo e celebridade, enfim. Cara, isso é curioso, porque eu não imagino, né? Tipo, a gente começa meio sem querer. Sim. Eu sempre fui curioso, gostei de tecnologia, e essa questão de entrar como vendedor ali eu sabia, uma coisa eu sabia, que eu ia entrar ali e eu ia garimpar algumas coisas pra ser diferente, tá ligado? Então sempre foi o meu caminho. Eu fiquei pouco como vendedor, comecei a gravar os vídeos e aí eu sabia que já gravando os vídeos eu tava mirando numa estratégia diferente. Sim. Mas a gente não imagina onde vai chegar. Sim. Hoje o canal, com o tamanho que tem o canal, eu consegui crescer também bastante com o meu perfil, assim, óbvio, de nicho, mas consegui crescer, a galera me conhece e eu acho isso muito legal. É bizarro. Meu pai não sabia quando ganhava dinheiro até uns meses atrás. Ele falava, mano, o que você faz, tá ligado? Aí agora que ele começou a entender, tipo, ele começou a ver as coisas mais de perto. E isso é curioso, tipo, é muito legal. Muito legal mesmo. Muito louco. Eu, particularmente, eu gosto muito dos vídeos que você faz, que você, tipo assim, vou ensinar vocês hoje como fazer um Steam Deck aqui com peça. Aí você imprime uma parada, aí pega um circuito, uma placa de circuito, explica como... Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Ter a possibilidade de você passar esse conhecimento, de alguém chegar na internet, baixar aquele mapinha, né? O mapinha dos circuitos e fazer em casa. Sim. Pô, é muito louco isso. Isso é legal porque, assim, o propósito do canal sempre foi, de alguma forma, ter um entretenimento, mas ser educativo, tá ligado? Sim. Tipo, eu sempre quis ter esse propósito, que é difícil pra caramba. Por quê? Eu sou um cara que sempre aprendi na prática. Eu não consigo estudar, mano. Eu não consigo estudar. Tipo, eu não consigo parar e ler um livro, por exemplo, mas eu consigo aprender as coisas na prática. Sim. E sempre foi assim. Então, os projetos no canal, a gente tenta nessa linha. O simulador de corrida utilizando um carro de verdade. Esse foi um projeto que gerou 70 vídeos no canal, na época de pandemia. Todo dia, com 350 mil views cada vídeo. Tipo, era uma parada que a gente pirou, assim, porque foi uma época muito legal de vídeos pra gente. Obviamente que todo o contexto não, mas na época de vídeo, sim. E foi um projeto que eu aprendi muito. Tipo, o painel de instrumentos do carro funciona via rede CAN, que é um protocolo de comunicação dos carros até hoje, pra pegar a telemetria do jogo e mandar pro painel. Então você bate o carro, acende luz de óleo. Conforme mais rápido você tá no jogo, mais forte é o vento no seu rosto, tá ligado? Tipo, são coisas que a gente vai aprendendo como fazer. É um monte de código maluco. E a ideia é essa, é aprender, tá ligado? É muito louco isso. E você aprende como essas coisas?